Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Como tem passado a sua semana? Graças a Deus, todos bem aqui em casa e vamos para mais um momento onde nós podemos estar cultuando ao nosso Senhor. Nós louvamos ao Senhor agora há pouco, agora vamos orar, vamos falar com Ele. Vou pedir para você, por gentileza, fechar os seus olhos e estar pensando no Senhor. Você está diante do trono do Senhor agora, nesse momento. Você tem acesso ao Pai. Faça uso desse privilégio. Vamos orar juntos. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo sol, Deus. Obrigado pelo alimento que nós temos em nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo sustento da nossa casa. Obrigado, Senhor, por termos um teto, Senhor, onde dormir, por termos acesso à internet, podemos compartilhar da palavra de Deus através desses meios. Muito obrigado, Senhor, porque tudo é do Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor, para a glória do Senhor. Que nós possamos juntamente, Senhor, estar te honrando, te glorificando, Senhor. Possamos estar cumprindo com o nosso propósito para essa geração, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o culto dessa terça-feira. Esteja falando ao coração, ao nosso coração novamente, como o Senhor falou ontem, através da mensagem do pastor. Que a Tua palavra venha, Senhor, regar a nossa alma, dar o refrigério para nosso espírito, Senhor, para que nós possamos juntamente, Senhor, compreender a largura, a profundidade, o tamanho do Seu amor por nós. Em nome de Jesus, nos faça compreender a herança que o Senhor reservou para nós, nos faça compreender a Tua vontade para nós hoje. É isso que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Irmão, ontem nós vimos, foi colocado na página da igreja do Facebook, o vídeo do culto de domingo. Foi colocado ontem. Se você não viu, veja. E hoje nós vamos novamente recapitular algumas coisas e pontuar outras. E também vamos falar sobre o roteiro de quinta-feira, que é o encontro no lar que nós estamos promovendo para toda a igreja. Então é imprescindível que você faça parte desse movimento da igreja, que nós estamos inseridos para abençoar a minha família, a sua família, a família dos nossos irmãos. Nós estamos no mês da família, estamos enviando devocionais diárias sobre como nós podemos testemunhar de Jesus para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, quem quer que seja. E nós temos orado e temos caminhado nesse sentido. E ontem o tema da mensagem foi como discipular os meus filhos. Como discipular os meus filhos. E a mensagem de ontem foi baseada no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo do 1 ao 5. Vamos ler novamente? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez? Paizinho, que a Tua palavra venha nos confrontar, nos consolar e nos animar, Senhor. Que possamos compreender o que o Senhor quer falar ao nosso coração nesse momento. Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê sabedoria, Deus.
livre-nos de toda distração. Senhor, perdoa os nossos pecados e una os nossos pensamentos para os teus testemunhos somente. Mostre-nos as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos recapitular algumas coisas. Primeiramente, eu queria relembrar os irmãos que essa carta ela foi escrita por Paulo e ela foi a última carta escrita pelo apóstolo antes dele ser martirizado, antes dele ser degolado. E essa carta ela tem um tom de despedida. Irmãos, eu gosto muito dessa carta porque quando você for ler essa carta na sua casa, leia imaginando que é uma carta de despedida. É como se fosse, ela tem um tom de despedida. Essa é uma carta muito emocionante e ela é uma carta de amor de um pai espiritual para o seu filho. E Paulo, ela escreve para o seu amado filho na fé, Timóteo, de quem ele sentia grandes saudades. E Paulo ele está preso numa cela nesse momento, quando ele escreve essa carta. Ele está preso por pregar sobre Jesus, por pregar Cristo. E a última lembrança que Paulo tinha de Timóteo era de suas lágrimas. No versículo 4 nós vamos ver que ele lembra de suas lágrimas e anseia vê-los, anseia vê-los. Paulo também queria estar com seu irmão, com seu filho na fé, Timóteo, e também queria estar também com todas as outras igrejas que ele fundou, que ele visitou, que ele está com seus irmãos. Mas ele estava preso. Por causa das circunstâncias, ele estava impedido de se alegrar com a presença dos seus irmãos e de Timóteo. Contudo, ele ainda podia enviar cartas. O Espírito Santo, as cartas e as notícias sobre o seu filho na fé, Timóteo, era o que consolava Paulo, era o que mantinha ele firme na fé. E, irmãos, nós lemos aqui e sabemos que Paulo ele teve muita influência na educação cristã de Timóteo. Timóteo acompanhou Paulo por diversas missões e propósitos. E Paulo estava deixando essa carta de despedida, sabendo que o seu martírio estava próximo. E ele encarregou Timóteo de prosseguir com aquilo com a mensagem do Evangelho. Por isso que ele diz: Timóteo, conserva o bom depósito, guarda o bom depósito que você recebeu. Guarda, puro, imaculado, porque estava surgindo diversos ensinamentos errados, heresias que estavam corrompendo o Evangelho. Ele fala: olha, conserva a sã doutrina, prega a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos e não vão querer ouvir a sã doutrina, não vão querer ouvir o Evangelho, mas vão fechar os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração e vão procurar mestres segundo os seus próprios desejos. Eles vão fazer mestres, vão levantar mestres, vão dar púlpito, vão dar palco para mestres que vão amansar seu próprio ego. Essas pessoas vão aplaudir esses falsos mestres, porque vão pregar aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam. Então, Timóteo, em nome de Jesus, na presença de Deus, o juiz, conserve o padrão da sã doutrina e ensine, exorte com toda perseverança, amor, zelo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É isso que estamos fazendo, irmãos. A tempo, com pandemia, sem pandemia, palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E, irmãos, nós vimos que Paulo, como o pastor mencionou na mensagem anterior, Paulo ele teve bastante influência na vida de Timóteo. Imagina, Timóteo andou com o maior missionário de todos os tempos depois de Jesus. Timóteo andou com o maior teólogo de todos os tempos depois de Jesus. Paulo, o maior de todos os apóstolos. Ainda que ele se considerasse o menor dos santos, ele foi encarregado de uma missão grandiosa. E ele disse que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus nele. Timóteo teve o privilégio de andar com esse homem. Mas Paulo, mesmo sabendo disso, Paulo não negligencia. E Paulo sabe também, ele reconhece que a influência de Timóteo na sua casa
foi crucial, foi essencial para a formação na fé de Timóteo. Por isso que o tema de hoje é como discipular os nossos filhos. O nosso discipulado, a nossa caminhada de fé com nossos filhos e com os nossos relacionamentos discipuladores, com os nossos RDs, com aquelas pessoas que nós temos contato, temos um relacionamento e queremos que elas conheçam a Jesus através do nosso testemunho, que elas façam parte da família de Deus, sejam herdeiros do Senhor, estejam conosco no céu. Esses nossos relacionamentos discipuladores, nossos RDs, a nossa caminhada com eles não é em vão. A palavra que nós semeamos não é em vão. O testemunho que nós damos não é em vão. Eles podem resistir em certos momentos, podem se demonstrar relutantes, mas no tempo do Senhor, aquela palavra vai frutificar. Vai frutificar. E nós temos algumas lições. No texto eu queria pontuar 4 lições. Nós vimos algumas, mas eu queria enfatizar algumas com os irmãos. A primeira é que ser vem antes de fazer e ensinar. Ser vem antes de fazer e ensinar. Nós estamos numa era de informação. Há muita informação, de todos os lados nós recebemos informações, e com essas informações nós temos também dicas de saúde, dicas de como viver uma vida bem, desestressada. Nós temos livros de autoajuda, nós temos diversas coisas que nos informam e nos orientam a seguir certo padrão de vida, certo conduta que consideramos correto. Há muitos apelos e chamados a ser isso, a fazer aquilo, né? Por exemplo, nós vemos muito apelos a promover o amor, a ser grato, apelos a promover a paz, mas na realidade é que nós vemos pouco isso sendo exercido. Nós vemos diversas propagandas de pessoas promovendo paz. Nós vemos no fim de ano o pessoal vestido de branco para, enfim, de Réveillon, não sei nem me lembro o que isso significa mais, mas isso tudo são coisas que estão querendo promover algo, só que na realidade essas coisas só são concluídas, só são efetuadas de fato por uma mudança exterior, não somente por ouvir informações, por você fazer algo exterior, mas algo no coração. Você precisa mudar de dentro para fora, né? A gente vê muitas mensagens sobre paz, sobre manter a paz, por exemplo. Contudo, não basta só falar e ouvir, mas precisa ser. E a paz, né, pensando nesse sentido da paz, ela é mais do que desfrutar de uma época sem guerras civis, né? A paz, ela na verdade deve ser cultivada no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o próximo, na nossa família. Por isso que a Bíblia diz: olha, façam de tudo para cultivar a paz, para que vocês tenham paz, porque no reino de Deus é a paz no Espírito Santo. Que a paz seja o árbitro no seu coração. As decisões que você for fazer, as atitudes, as reações, elas devem ter como árbitro a paz do Senhor. Se isso vai promover a paz, nós devemos fazer. Só que na verdade, nós vemos muito sobre isso, só que é difícil promover a paz. É difícil ser alguém pacífico. E essa é a questão. Nós precisamos ser, antes de falar e de fazer. Precisamos ser. Muitas vezes nós fazemos e tentamos fazer e não dá certo, e fazemos de jeito errado porque nós não somos. Nós não estamos procurando ser do coração, né? Aquilo que não sai do coração é só exterior. Aquilo é vazio. Muitos falam, mas não vivem o que falam. A informação por si só ela não pode, o apelo por si só não pode, não promove essas coisas. O que promove essas coisas é uma mudança no interior. É Jesus Cristo que transforma, que pode transformar a gente de dentro para fora. Jesus Cristo pode mudar a nossa natureza egoísta. Jesus Cristo, só Ele pode nos fazer ser. Só Ele. Somente permanecendo em Jesus, nós poderemos de fato ser. Ter uma vida plena, abundante. Uma vida plena e abundante é uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus.
é uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse em João 14, versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E vocês também não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada, não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então Jesus disse: olha, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Esse era João 15, era um dos últimos discursos de Jesus antes de ir para o Calvário, antes de ir para a cruz. E ele está dizendo: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim e vocês vão dar frutos. Vocês vão dar frutos. Devemos permanecer no Senhor para ser aquilo que Ele quer que sejamos. Permanecer na Sua palavra. Permanecer na comunhão com Ele, conectados com o Senhor, orando, comunhão com os irmãos, buscando estar conectados uns com os outros. Precisamos buscar estar conectados com o Senhor. Eunice, a mãe de Timóteo, e Lóide, a avó de Timóteo, tinham experimentado esse poder de Jesus, tinham experimentado essa transformação. Elas agora eram o que Jesus tinha feito na vida delas. E Eunice e Lóide, elas não só viviam de aparência, não só de religiosidade, não só de moralismo, mas viviam em verdade e na fé. Elas viviam em verdade e na fé. Por isso que o segundo ponto é que faz-se necessário nós desenvolvermos essa fé genuína. Uma fé sem fingimento, uma fé que vai além dos encontros religiosos. Uma fé que estende-se no nosso dia a dia, irmãos, é uma fé comprometida com Jesus, com o reino de Cristo. Compromisso com o Senhor, compromisso com o povo de Deus. Uma fé que vai além só dos encontros nos cultos, mas uma fé que se estende no nosso dia a dia, no nosso modo de falar, no nosso modo de comportar diante dos nossos filhos, diante dos nossos colegas. Uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. E essa questão de estender a nossa fé para além dos encontros religiosos, não que não seja importante quando a igreja se reúne, mas quando nós decidimos viver uma vida de identidade com Cristo, é uma mudança de identidade, é agora quem você é em Jesus, quem você é, a sua identidade cristã. Agora você é uma nova pessoa em Jesus. E pensando nisso, quantas vezes o seu filho te vê exercendo essa sua nova natureza? Quantas vezes seus filhos veem você orando, veem você lendo a Bíblia, veem você cantando um louvor, veem você orientando no caminho do Senhor? Ou, para irmos além, porque, irmãos, devemos ter uma visão muito mais ampla das coisas. Para irmos além da nossa família, quantas vezes o teu vizinho vê você sendo testemunha de Jesus? Quantas vezes você tem a oportunidade de demonstrar que você segue a Jesus? De ter uma atitude correta, de ter uma palavra correta, de acordo com a vontade do Senhor, né? E o terceiro ponto que eu queria que nós pensássemos é que Eunice ensinava o caminho da salvação a Timóteo desde a infância. Então nós vimos que ser vem antes de fazer e de falar, faz necessário desenvolver uma fé genuína, e que Eunice ensinava o caminho da salvação a Timóteo desde a infância. Irmãos, não devemos esperar o nosso filho crescer para ensinar a palavra de Deus, porque o mundo, ele apresenta muitas ofertas de fuga da vontade de Deus. O mundo é tentador, é tentação. A carne é fraca. E se o espírito não estiver pronto, a pessoa vai ceder. Nós iremos ceder. Por isso que devemos preparar nossos filhos, como já foi falado também na outra mensagem. Devemos treinar os nossos filhos, equipá-los com a armadura do Senhor, ensinar o caminho. Hoje, naquela época, havia muitas coisas que poderiam perverter o Evangelho, por isso que Paulo orienta Timóteo a permanecer com a sã doutrina.
E hoje há muitas coisas que querem perverter também a nossa conduta de alguém que segue a Jesus. Ofertas que nós vemos na escola, oferecendo bebida, oferecendo cigarro, oferecendo drogas, oferecendo sexo antes do casamento, oferecendo uma vida imoral, oferecendo desobediência, rebeldia. Nós vemos isso sendo oferecido aos nossos filhos. Isso ameaçando os nossos filhos a desviarem do caminho de Jesus. Isso há muito, não só na escola, mas em qualquer lugar, no trabalho. A gente pode ver também na TV, a gente pode ver em diversos locais, e se a pessoa não estiver firme com o Senhor, ela vai ceder. Aquilo ali vai entrar nela, no coração dela, e vai começar a moldar a forma com que ela vive. E vai competir com a palavra do Senhor. Vai competir com a palavra do Senhor. E aí os espinhos sufocarão a semente. Sufocarão a planta. E a planta morrerá. E a planta morrerá. Devemos fazer esse trabalho de ensinar os filhos, ensinar os nossos amigos e vizinhos também. Crendo que, ainda que eles não tenham aprendido quando criança, ainda há tempo, enquanto a vida, deles conhecerem a Jesus. E depois deles terem um encontro com Jesus, eles ensinarem os seus filhos, e os seus filhos ensinarem também os seus outros filhos no caminho do Senhor, multiplicando a graça do Senhor, multiplicando os ensinamentos de Jesus, essa nova vida em Cristo. Nós devemos fazer isso, irmãos. E por último, e depois falaremos do roteiro, meus irmãos, é oferecer sempre um bom testemunho de vida e confiar totalmente o resultado a Deus. Todos somos responsáveis por nossa decisão a Cristo. Ninguém vai para o céu de tabela, ninguém vai para o céu puxando pela perna de outra pessoa. Cada um vai responder diante de Deus. Cada um tem a sua fé. Cada um é responsável por crer ou não crer Jesus, por seguir ou não seguir Jesus. Não é porque seu pai é cristão, não é porque seu avô é cristão, não é porque sua família é cristã, não é porque seu pai é pastor, seu pai é missionário. Não interessa. O que interessa é você. Como está o seu relacionamento com Deus? E a pessoa com quem você está discipulando, ela vai ter que responder essa questão. Ela vai ter que responder essa questão. Porque no fato, a gente anuncia a palavra de Deus. A gente não deixa de testemunhar do amor de Jesus, porque a gente é responsável por isso. Mas a gente não é responsável pelo caminho que ela escolher seguir. Devemos anunciar, mas também crer e ter esperança de que o Senhor pode transformar o coração mais duro. Nós podemos ter esperança nisso. O resultado é com o Senhor. Tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele. E pensando no nosso relacionamento discipulador, alguém que queremos ganhar para Cristo, seja ele nosso familiar, nosso vizinho, nós podemos gerar um filho na fé. Creia que nada é em vão, meus irmãos, pois Deus ele recompensa a fidelidade, não os resultados. Os resultados é com Ele, a obra é dele. Ele que faz a planta crescer, mas nós devemos semear, devemos regar, devemos cultivar e devemos colher. Irmãos, esteja pronto para essas coisas. A semente nós já temos, não está longe. Ela não acaba, mas está perto de nós, no nosso coração e na nossa boca. Devemos lançar essa semente. Devemos semear, irmãos, é o tempo da colheita. Vamos semear. Vamos colher. Vamos agir, vamos trabalhar, irmãos, para o Senhor. Não trabalhe somente para a comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará no seu reino. Irmãos, devemos trabalhar para o Senhor. É a única coisa que permanece, irmãos. Para a vida eterna. Honrar a Cristo. Precisamos semear, irmãos. Diante dessa reflexão de hoje e de segunda, irmãos, nós temos o que precisamos para fazermos um encontro familiar abençoador. Então prepare seu roteiro aí que você recebeu. E agora vamos conversar sobre o roteiro. Mandamos aí pelo WhatsApp dos irmãos. E o roteiro é o seguinte, 2 Timóteo 1,5, está lá o texto que nós usamos, tem o quebra-gelo, que nós sempre falamos, e eu vou falando
as etapas, né? O quebra-gelo é 5 minutos, mais ou menos. E aí a pergunta é, quando você era criança, seus pais já pediram para você dizer a alguém ao telefone que eles não estavam, mesmo estando? Ou seus pais pediram alguma coisa semelhante? Como você se sentiu? E aí cada um vai ter a oportunidade de falar, de contar uma experiência. Tempo de orar. E aí, filho, se você estiver com a sua mãe nesse encontro, fale, pode falar. Ela não vai te botar de castigo, não. Fale a verdade. Se ela já fez isso, é aprendizado, é momento de reflexão, né? Para nós buscarmos estar cada vez mais alinhados à vontade do Senhor. Tempo de orar. Aí, vamos, depois desse quebra-gelo, ore pela sua família, pelos nossos familiares, vizinhos, amigos, aquelas pessoas que você tem compartilhado Jesus, seus familiares que não conhecem Jesus, que ainda estão em cima do muro. Ore. Agora é o momento, clame por essas pessoas. Depois tem o tempo da palavra. Irmãos, não precisa pregar novamente. Os irmãos já ouviram a reflexão segunda, hoje, quinta-feira, os irmãos vão só recapitular o texto, os textos que foram usados, né, que foram mais de um, e vão ver um resumo do resumo da mensagem, e chegará o tempo de compartilhar, que é 10 minutos mais ou menos. E no tempo de compartilhar, irmãos, vai ter 3 perguntas. A primeira, eu vou ler só a primeira, e a outra você lê quando estiver no encontro. Como desenvolver uma fé sem fingimento? Em nossa experiência de vida com Deus. Como desenvolver uma fé sem fingimento em nossa experiência de vida com Deus? E na experiência espiritual dos filhos. Como desenvolver uma fé sem fingimento? Aí, irmãos, não pode ter preguiça de pensar, nem ficar querendo que acabe logo o encontro para a gente jantar. É o momento da gente forçar a nossa mente e refletir com o Senhor e procurar meios da gente estar respondendo essa pergunta. Então, como desenvolver uma fé sem fingimento em nossa experiência de vida com Deus? Tá? Tem outras 2 perguntas também que são muito boas para você fazer com a sua família. E depois, tempo de orar. Ore para que o seu lar desenvolva uma experiência familiar saudável. Dessa forma, todos em sua casa experimentarão da vida com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servindo o Senhor em sua casa, nos encontros, na rua, no trabalho. Sirva ao Senhor onde você estiver. Ore para que isso se torne realidade, mesmo que esteja tão distante, mesmo que pareça difícil. Ore, porque o Senhor pode transformar a sua família. Aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu tio, aquela sua tia, você, seu marido. Ore, sua esposa. Deus pode transformar. Se ele não conheceu Jesus, Deus pode se revelar para ele através da sua oração. Não desista, ore sem cessar. Se aquela pessoa está desviada, ela pode voltar para o Senhor Jesus. Se aquela pessoa está com o Senhor, mas tem algo que está deixando a desejar, ore, porque o Senhor pode transformar. E para finalizar, tempo de multiplicar. O nome de Eunice significa boa vitória, ou a que alcança vitórias. Isso ilustra que a nossa maior conquista é ver nossos amigos e familiares, sobretudo nossos filhos, vivendo na presença de Deus, desenvolvendo uma fé genuína, aprendendo a palavra de Deus, sendo coerentes entre teoria e prática. Ajudar alguém a experimentar isso é multiplicar discípulos de Jesus. Quais são as pessoas de sua família que você poderia influenciar nas próximas semanas e meses? Que tal começar a orar por elas nesse sentido? Escolha 5 pessoas de sua família, ou 3 da sua família, o seu vizinho, né? Alguém que você queira que conheça Jesus. Que nós possamos compartilhar do Evangelho para ele, e quando tudo acabar ele possa estar congregando na nossa igreja. Que bênção seria, que bênção. Ore por isso. E tempo de igreja, que fala sobre o último domingo de maio, dia 31, teremos o culto com o tema Jesus transforma a nossa família. Guarde essa data, talvez ore para que possamos fazer isso presencialmente, caso não, faremos online do mesmo jeito, e será bênção. Irmãos, o que conta é a nossa disposição de servir ao Senhor. O Senhor interpreta contexto, o Senhor entende situações. Nós não podemos estar nos reunindo nos cultos, mas
os cultos online não são menos abençoadores. Podem não ser iguais, não ter o contato físico, pode não ser tão alegre quanto é estar com os irmãos, mas com certeza Deus pode agir, Deus age através dessas mensagens online. Deus sabe que é um momento de pandemia, Deus sabe que é um momento que nós não podemos estar próximos, mas Deus pode nos fortalecer, né? Continuamos orando para que logo possamos estar pessoalmente. Amém? Deus pode fazer grandes coisas através de nós, online, presencial, enfim. A nossa igreja pode crescer. A nossa igreja vai crescer em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, que você possa estar participando desse encontro familiar, que o Senhor abençoe a sua família. Um abraço e até a próxima.